Saudações, de volta com mais uma videoaula para o portal Coreomania. Acesse nosso site www.coreomania.com.br. O assunto do nosso vídeo é como fazer a configuração ou personalização do espalhador de imagens do Corel Photo Paint. Na verdade, eu já tinha gravado um vídeo anterior a esse, né? Só que na versão X3, tá? E muita gente acabou mandando um e-mail para o nosso site, tá? Informando que estava com dificuldade de fazer a personalização na versão X6, tá? Então vamos ver como fazer isso aí nessa versão, tá, ok? Primeiramente, o que é o espalhador de imagens? O espalhador de imagens é uma ferramenta que vocês vão encontrar aqui, ó, na caixa de ferramentas, né, no botão da ferramenta da caixa de ferramentas pintura. Então basta vocês clicarem aqui para expandir, né? Vamos lá, clica, segura, expandiu, vocês vão achar aqui, ó, né, o ícone aqui da ferramenta espalhador de imagens. Posso utilizar o atalho I, tá? Uma vez que você acessou, tá, ele vai mudar para uma forma de um pincel, tá certo? E aqui nós vamos ter o tipo de pincel. Então você pode escolher aqui entre vários tipos, né, de imagens que você queira trabalhar, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, como eu tô com uma imagem de fundo aqui de flores, né? Vamos pegar aqui, ó, borboletas, tá? O legal é o seguinte, que quando você bate isso aqui, ó, ele vai colocar uma borboleta aqui, tá certo? O problema é que você não consegue mover essa borboleta, tá? Por quê? Porque ele vai fundir com o fundo, tá? Então eu vou dar um Ctrl Z. O legal é que você faz o seguinte, aqui no gerenciador de objetos, né, do Corel Photo Paint, tá? Você cria uma nova camada para estar inserindo esses objetos, tá certo? Caso você não esteja com o gerenciador de objetos aberto no Corel Photo Paint, tá? O acesso é da mesma forma que ocorre no CorelDRAW. Vocês vão clicar aqui no menu ferramentas, tá? Perdão, desculpa, janela, janelas de encaixe, objetos, ou atalho Ctrl mais F7, tá ok? Aí vai habilitar essa janelinha para vocês, tá? Vindo aqui, tem um botãozinho mais, você vai colocar novo objeto. Colocou aqui, vai aparecer aqui um novo um número qualquer aqui, né? Tá? No meu caso, que apareceu o objeto 4, porque eu já estava trabalhando aqui com o fundo, é 1, 2, 3 e 4, tá ok? Mas no de vocês pode aparecer qualquer outro número aqui, inclusive isso aqui pode ser renomeado, tá certo? Então agora nós vamos utilizar aqui o espalhador. Acessa a ferramenta, já está aqui borboletas, né? Vamos colocar uma borboleta aqui, ó, tá? Observe que agora eu tenho condição, olha só, de mover essa borboleta para onde eu quiser, tá ok? Inclusive eu posso redimensioná-la, tá? Ok? Vamos dar um voltar. Se eu quiser colocar uma outra borboleta, posso colocar na mesma camada, né? Posso, só que na realidade se você mover, vai mover as duas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, voltar aqui na ferramenta do espalhador de imagens, vou inserir uma outra borboleta aqui, tá? Então agora se eu quiser mover, ó, quando eu movo uma, as duas vão junto, tá ok? Então vou dar um Ctrl Z. Mas e para corrigir isso aí, insere. Então cada vez que você vai trabalhando com um objeto, você vai inserindo um novo, tá? Não é que nem no CorelDRAW que você vai espalhando objetos por uma única camada, tá certo? Então vamos lá novamente. Olha lá, certo? Então o espalhador de imagens está aqui, tá? E é um conjunto. Se vocês virem aqui em borboleta, vocês vão ver que não é um tipo de borboleta só, tá? São várias, tá? Então eu posso, cada vez que eu vou dando um clique aqui, ó, ele vai colocando uma nova borboleta para mim, ó, como se fosse um carimbo, né? Ó. Ok? Podemos desfazer todas as ações. Tô dando um Ctrl Z aqui, tá, gente? O problema do espalhador de imagens, que eu já tinha dito anteriormente, tá? É a resolução, né? Normalmente trabalha-se com uma resolução em pixel muito baixa, tá? Em torno, no caso que está com 86, né? De largura por 88 pixels de altura, tá ok? Então no caso aqui são imagens de baixa resolução, tá certo? Então se você for trabalhar, por exemplo, com imagens maiores, você vai ter que personalizar, tá certo? Então como é que a gente vai fazer essa personalização, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir um arquivo novo, tá? Vou deixar aqui sem título mesmo. Eu vou trabalhar com a unidade em pixels, tá? Porque normalmente é o tamanho de imagens que a gente trabalha aqui para visualização de imagens no Corel Photo Paint, tá? Mas poderia trabalhar com uma outra unidade, milímetros, paicas, pontos, centímetros, isso não interessa, tá? Vamos trabalhar em pixels. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar, por exemplo, com 600
900 pixels de largura, tá? Por 600 pixels de altura. A resolução, tá? Se for para visualização na web, tá? 72, 96 dpi, tá? 150 já é um pouco exagerado. Até 96 dpi já seria um tamanho ideal. Caso você for trabalhar para impressão, tá? Acima de 300, tá ok? Vamos colocar 300 aqui, tá? Vou deixar aqui tudo certinho do jeito que tá aqui. Não marco a caixa sem fundo, então eu vou querer o fundo, tá? Outra coisa, eu vou querer o fundo branco e vamos dar um OK. Então tá aqui, ó, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou utilizar o auxílio da régua. Vocês vão vir aqui, clicar no menu exibir, régua ou atalho Ctrl mais Shift mais R, tá? Colocou a régua aqui, tá? Nós vamos puxar as linhas guias apenas como referência, tá certo? Eu vou dividir o seguinte: vou clicar aqui na régua horizontal, vou trazer, tá? Como ele tem 600, eu vou trazer ele na metade, ó, 300 pixels mais ou menos. Não precisa ser exato, tá, gente? Então só para a gente poder fazer uma divisão aqui na minha tela, tá ok? E vamos puxar agora a vertical em 300 e em 600. Isso aqui é apenas para me posicionar as imagens, tá ok? Tá certo? Como eu disse, não altera a cor de fundo, a gente vai trabalhar dessa maneira que está aqui, tá? Agora eu vou pegar 6 imagens, tá? Que vão ser utilizadas no espalhador, no meu espalhador personalizado, tá ok? Essas imagens vocês podem fazer uma busca, né? Aqui no... entra no Google, né? Tá? Vocês podem vir aqui em imagens aqui, vocês podem estar procurando qualquer tipo de imagens. O ideal é que você trabalhe sempre as imagens com um fundo sólido, tá? Ou preferencialmente o branco, tá ok? Se você tiver algum tipo de efeito de degradê no fundo, fica mais complicado de você limpar a imagem, tá certo? Uma outra opção que eu dou pro pessoal é você trabalhar com vetores, tá? Aqui no nosso site, vocês vindo aqui em galeria de vetores, tá? Vocês vão ter que estar logado, não loguei aqui, vamos lá. Adilson. Acesse o nosso site lá, tá, pessoal? O cadastro é gratuito, vocês não vão pagar nada por isso, tá? E aqui nós temos, assim, diversas imagens em vetor, tá ok? Então, gostaria de ter aqui a galinha pintadinha. Então, vocês vão acessar aqui, ó. Aí vocês vão o quê? Fazer o download dessas imagens, tá ok? Fazendo o download dessas imagens, o que você vai, como ele tem em formato CDR para o CorelDRAW, tá? O que você vai fazer? Você vai abrir essa imagem no CorelDRAW, tá certo? E vai exportar em formato JPG ou PNG, tá ok? Só não exporta em GIF, por quê? Porque você vai perder muita qualidade da imagem, tá certo? A vantagem de você trabalhar com vetor é que você pode exportar no tamanho que você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser pegar essa galinha aqui e exportar ela com 1000 pixels, não tem problema, tá certo? O problema de você trabalhar com imagem já pronta na internet é que você vai ficar limitado no seu tamanho, tá? Então não tem como você pegar uma imagem pequena hoje aí no banco de dados do Google, né, e expandir, porque você vai perder muita qualidade da sua imagem, tá certo? Então o ideal é trabalhar com vetores, tá certo? Então baixa os vetores, converta em PNG ou JPG, tá? E mãos à obra, tá certo? Eu já tenho preparado, vou voltar aqui, ó. Eu já tenho preparado aqui algumas imagens que eu já deixei selecionado, que está no formato PNG, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, um hambúrguer que está em lanchas, né? Olha, eu tenho CDR, mas eu vou pegar o PNG já, tá? Aqui, pegar mais um, deixa eu ver aqui. Essa caixa de lanche aqui, 3. Eu tô segurando o Ctrl, tá? 4, 5, 6 e arrasto ele pra cá, tá? Só que na realidade vamos fazer o seguinte, eu fiz uma besteira aqui. Vou janela é aqui, tá? Senão eu vou arrastar ele. Tá difícil entrar no acordo aqui. Pronto. Já podemos fechar, tá? Observe que quando eu puxei aqui, tá? Ele já veio o fundo, tá? E dividiu ele em 6 camadas, ou seja, cada objeto foi colocado numa camada separada, tá? Então agora nós vamos pegar cada um deles, ó, e vamos redimensioná-las pro tamanho dos quadros, ó. E a gente vem redimensionando.
Essas imagens, tá, gente, ela já estava em formato CDR. Vocês podem encontrar no nosso site. E eu exportei ele tudo com um fundo transparente, tá ok? Em formato PNG e fundo transparente. Bom, tá aqui, ó. Tá? Então agora nós já temos as nossas 6 imagens. Logicamente, o que vai acontecer? Tá? Ela está menor que 300 por 300 pixels. Mas vocês poderiam estar trabalhando com um valor maior. Tá? Só toma cuidado que quando você trabalha com valores assim, muito alto em termos de resolução, tá? Não é muito bom vocês colocarem um conjunto muito grande de imagens no espalhador. Tá? Porque isso acaba consumindo recursos de memória do Corel. Tá, ok? E aí você vai ter um probleminha de travar a máquina. Muito bem, uma vez que você fez isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar aqui em máscara, tá? E vamos ativar essa opção aqui, sobrepor máscara. Por quê? Porque eu vou utilizar a minha varinha mágica. Aqui, ó, na caixa de ferramentas, eu vou utilizar a varinha mágica, tá? E vou selecionar a área branca, ou seja, o fundo em si, tá? Olha só. E depois eu vou pedir para inverter a posição da máscara, tá ok? Vai ficar dessa maneira. E às vezes a pessoa acaba confundindo, né, quando ele trabalha com a máscara dessa maneira, tá? Então vamos lá, vou remover a máscara e vou mostrar para vocês a diferença agora quando você tem ativado a opção sobrepor máscara. Quando você tem essa opção aqui, o que vai acontecer? Ó, vou selecionar a parte branca, tá? Ou seja, a parte que está aqui avermelhado é a parte mascarada. No caso, ele mascarou meus objetos. Tá, ok? Então eu não quero mascarar o objeto, eu quero mascarar o fundo. Então agora o que eu faço? Clico aqui em inverter máscara ou o atalho Ctrl Shift mais I. Tá, ok? Inverto a máscara, máscara invertida. Uma vez que eu fiz isso aqui, eu não mexo mais nada. Tá? Não mudo configuração, vai ficar dessa maneira que está. Então agora é só clicar aqui no botão salvar, Ctrl S. Tá? Onde que eu vou salvar essa imagem? Você pode salvar essa imagem onde você quiser. Tá? Mas o Corel na versão X6 ela vai te dar aqui nos documentos, tá? Ele vai criar duas pastinhas de Corel, tá vendo? Uma em cima e uma embaixo, tá? A de baixo é o que já ele traz para cada usuário já as configurações assim, originais do Corel. E a de cima é onde você vai utilizar para personalização, tá? Então nós vamos trabalhar aqui nessa de cima aqui, ó. Clica uma vez, vocês vão vir aqui em Corel Content, depois vão vir Imagem Lists, tá, ok? Tá? Então aqui já tem um espalhador CPT aqui, por exemplo, ó, prontinho aqui, tá? Mas vamos utilizar, por exemplo, aqui lanches. Poderia dar outro nome qualquer, tá? Tipo de imagem CPT, pode ser JPG, tá? Mas vamos manter em CPT, tá? E vamos dar salvar. Pronto. Uma vez que eu salvei, tá? Já está pronto para a gente utilizar o nosso espalhador de imagens. Então vou dar um Ctrl N ou arquivo novo, ou clicar no botão novo aqui, ó. Tá? Vou utilizar a mesma resolução, não tem problema, só para a gente estar trabalhando. E agora nós vamos acessar o nosso espalhador de imagens. Então, ó, ferramenta espalhador de imagens. Olha lá, espalhador de imagens. E agora, em vez de procurar ele aqui, ó, vocês vão vir aqui, ó, em abrir. Abriu, vocês vão achar aqui, ó, ele já vai direto lá no Imagem List, tá? Por isso que é legal vocês salvarem sempre nessa pasta, tá? Vão vir aqui em lanches e vão clicar em importar, tá? Bom, o número de objetos é por fileira e imagens objetos por coluna, tá? Então, por fileira eu tenho 2 objetos e por coluna eu tenho 3. Foi isso que eu tinha montado, né? Tá certo? Vamos dar um OK? Dá um OK. Deixa eu ver aqui. Acho que não foi isso aqui que eu fiz. Não deu certo. Vou dar um Ctrl Z. Vou tentar novamente. Abre. Lanches. Importar. Então eu vou inverter aqui. 3 e aqui 2. Vou dar um OK. Aqui, esses aqui são os bugzinhos que acontecem. Ctrl Z. Lanches 2. Ok. Agora foi. Isso aqui, gente, é bug, tá? 2 3. Tá vendo que ele tá muito grande, né? Vamos dar um Ctrl Z. Vocês podem estar diminuindo o tamanho aqui. Por exemplo, eu quero 200 pixels, né? Olha lá, 1 2 3. Aí vocês vêm espalhando as imagens, tá ok?
Eu não fiz a atualização do meu Corel aqui, tá? Eu não sei se na atualização ele corrige esses bugs, tá? Então, se você não conseguiu a primeira vez, vai tentando, tá? Que talvez eu acho que esse é o problema que o pessoal tá encontrando aqui, tá? A primeira vez que eu tentei, todas as vezes que eu tentei fazer isso pela primeira vez, ele deu esse tipo de pau, tá ok?